Oi, boa tarde, crianças. Hoje nossa aula de ciências que eu amo tanto. Acho que vocês vão sair podendo dar informação técnica para as famílias, porque a gente tem falado tanto em produção agrícola, em criação de animais, que vocês vão guardar aí muitas informações. Olha só, por falar nisso, em produção, em cuidar do meio ambiente, eu estou muito feliz em ver os trabalhos que vocês fizeram com a tia Luana em produção tecnológica, porque são ideias fantásticas, né? Desde purificação do ar, é, coleta de resíduos, coleta seletiva de resíduos, como a gente, né, precisa, eu fico até imaginando assim, ideias que poderiam sair dali e ser projetos de engenheiros, porque tem ideias muito, muito boas. E outras que já existem, mas vocês estão trabalhando isso de uma maneira brilhante na forma de orientar para que as pessoas tenham cuidados, né? Na verdade, quando eu vejo uma coleta seletiva, um aparelho, uma máquina de coleta seletiva, eu vejo nas entrelinhas assim o recadinho. Seja você esse coletor. Ou se você não faz o seu trabalho, uma máquina precisa fazer. Ou então, mas tudo bem, né? Seria muito bom, né, que tivesse por aí. Quando eu vejo um trabalho falando sobre purificação do ar, é o mesmo que não polua. Eu recebo o recadinho dessa forma. Então, crianças, parabéns, tá muito lindo mesmo. Eu estou curtindo cada trabalho, vou lá e fico muito feliz com todos eles, né? Eu citei esses dois trabalhos, mas todos eles são fantásticos. Olha só, hoje nós vamos falar de conservação do solo. Lá na última aula, a gente falou que a formação de cada centímetro do solo leva centenas de anos para se formar, cada centímetro do solo. Então, gente, nós precisamos, o solo é um bem muito precioso, a gente precisa dele para viver. Então, nós precisamos conservar, nós precisamos manter esse solo que levou tantos e tantos anos para se formar. Mas aí eu pergunto, bom, ele levou tantos anos para se formar, mas nem por isso, né, eu preciso ter tanto cuidado. Vamos lá. Então, se eu não convenci por aí, eu quero convencê-lo fazendo uma outra pergunta. Se você conhece, olha só, você consegue ver a importância do solo? Isso me basta. Se você me falar que você sabe e reconhece o quão é importante o solo, eu já sei que você vai ser um cuidador do solo, porque você sabe também que ele leva muitos anos para se formar. Se hoje eu perco uma área de solo, não vai ser muito fácil de recuperar. Então, gente, olha só, ele está aqui pensando na importância do solo e eu vou comentar sobre algumas delas. Olha só, funções do nosso solo. Vamos ver então para que esse bem tão precioso serve. Olha só, ele é fonte de nutrientes. Muito bem. Criação é fonte de nutrientes para as plantas. As plantas nos mantém todos os animais. Ele é fonte de nutrientes, né? Tudo que a planta precisa para ela desenvolver bem está ali no solo. Ela extrai pelas suas raízes. Ela extrai esses nutrientes e manda lá para a parte de cima da planta para que ela produza as flores e os frutos. Vamos lá. Ele é um filtro de água. Muito bem. Essa água que cai no nosso solo, ela infiltra e vai lá para o lençol freático. Ela vai lá para a reserva, né? E ela filtra. Quando ele passa por esses poros, ela filtra. Gente, isso é tão evidente. Sabe aqueles filtros de água que tem vários filtros de água que são desenvolvidos por aí para limpar água de esgoto, para limpar. Gente, isso não foi uma ideia criada, foi uma ideia
tirada da própria natureza, porque ali aqueles pedregulhos que eles colocam ali, na verdade, faz o papel para fazer o papel das rochas que tem no solo, das rochas, dos grãozinhos que tem lá no solo. Então, tudo aquilo é para fazer o papel que naturalmente é feito no solo. Então, vamos lá. O habitat de muitos seres vivos. Que isso? No solo tem ali muitos organismos vivos que são de extrema importância para a manutenção das plantas e disponibilizando qual é o trabalho deles? Eles vão disponibilizar nutrientes para que as plantas possam absorver. Por exemplo, as minhocas, elas se alimentam e disponibilizam ali o humus, né, que é nutrientes para as plantas. Então, ele é de extrema importância. Outros organismos, fungos, que tem ali, fungos e bactérias, que atuam também na decomposição desses materiais orgânicos e para disponibilizar nutrientes. Então, a gente precisa que o solo seja areado e que tenha boa umidade para manter também todos esses seres que são habitantes do solo. Além, é lógico, da locomoção de muitos desses animais, eles servem também para disponibilizar o ar para as plantas. Vamos lá. Regulador do ciclo da água, tá aqui, ó. Regulador do ciclo da água. Muito bem, a água da chuva, ela infiltra pelos poros do solo, a gente viu isso na aula passada. Ela infiltra e vai lá, parte dessa água vai lá para o lençol freático, que é reserva, e parte dele também controla a evaporação, né, dessa água para a formação de nuvens e, consequentemente, de chuvas. Vamos lá. A base das construções. Onde que ficam as nossas casas? Aqui, ó. Onde que a gente faz as nossas casas? Por que numa ventania nossa casa não sai voando? Porque ela está muito ali, ela foi construída, a base dela toda, o que segura essas casas é nosso querido solo. Muito obrigada por isso. Olha só, fontes de matérias-primas. Vários, ferro, petróleo e tantas matérias minerais que o solo tem e que a gente precisa para a produção de muitos materiais na indústria. Então, ela é fonte de matérias-primas. Gente, toda essa riqueza está lá no solo e por isso a gente tem que preservar o nosso solo, conservar o nosso solo. Então, agora, vamos aprender como conservar o solo? Muito bem. Olha só, livro de vocês na página 200, grupo 2, página 200. Se vocês acompanharem comigo, aí está escrito assim, ó, para dar bons alimentos, o solo precisa ser fértil, porém, sem nutrientes, produz plantas fracas ou simplesmente não as produz. Então, o solo precisa ser fértil. Que isso? Ele precisa ser rico em nutrientes. E para isso a gente tem que cuidar dele, a gente tem que manter essa fonte de nutrientes para o solo, para que então seja fonte de nutrientes para as plantas. Aí a gente tem um senhor, né, no livro de vocês, tem um senhor coletando frutos, né? Olha que produção linda, linda desses frutos. Então, isso só foi possível porque ele tinha um solo bom, solo aerado. O que é um solo aerado? A terra está fofinha e ali tem espaços, né, de ar. Ele tem boa umidade, a água na medida certa. Um solo encharcado também não é legal. Solo encharcado, as plantas não é aerado e as plantas não vão ali ter o oxigênio necessário nas raízes. Então, ela também não sobrevive. Então, a gente precisa de ar, de água, a gente precisa de nutriente nesse solo. E manter isso tudo nem sempre é uma tarefa tão fácil, não. Tem que ser várias e várias ações. Para manter um solo, a sua conservação, portanto, é muito importante. Olha só,
para manter um solo saudável, é possível adotar certos cuidados. Vamos lá, vamos adotar esses cuidados, né? Cada um pode fazer um pouquinho, mas quem está diretamente ligado à atividade no campo, é, ou engenheiros nas construções civis, eles podem fazer isso bem melhor. Então, o que eu quero aqui? Não quero que vocês saiam daqui, eu agora posso dar assistência técnica, né? Vamos só um bate-papo mesmo, para que vocês tenham consciência e quando ver alguma coisa errada, que vocês fiquem atentos, que vocês sejam observadores. Quando vê um solo ali que está degradado, perdendo, alguma gente fazendo alguma coisa errada, que vocês sejam observadores para quando forem adultos não cometerem os mesmos erros, né? Quando forem seus profissionais nas mais diferentes profissões aí, vocês terem essa consciência. Então, o que eu quero que vocês desenvolvam agora é consciência ecológica. Aí o desenho de vocês é aqui a produção. Como que a gente vai manter o nutriente desse solo? Olha só, ele está aqui com um trator colocando matéria orgânica no solo. A adubação é prática de enriquecer o solo com nutrientes. A gente tem adubação química, que a gente coloca minerais ali. Só que isso, dependendo da quantidade de minerais e da proporção que a gente vai colocando, a gente pode resultar numa perda de solo, porque ali tem vários outros componentes que nem são tão bons para o solo. O legal mesmo é colocar matéria orgânica. A gente consegue fazer isso. Lembra do aproveitamento de resíduos? Então, do trabalho da Tiluana, o que Laura fez foi bem isso. Ela fez uma composteira que era para aproveitar os resíduos e formar matéria orgânica. Aí eu trouxe, porque vocês devem ter visto o vídeo, talvez, lá no Facebook, mas eu trouxe aqui hoje para explicar melhor para vocês. Olha aqui, aqui é a composteira que a Laura fez. Tudo bem, ela fez de garrafa PET, mas isso daqui pode ser feito com baldes. Olha só, funciona do mesmo jeito. Eu tenho 3 recipientes. Eu tenho um aqui embaixo, ele chama coletor. Ele vai... Depois eu explico cada um. Um coletor, aqui eu vou colocar matéria orgânica, ó, aqui encheu. Agora eu vou passar esse para baixo e vou começar a colocar aqui. Aqui foi colocado cascas de frutas, de verduras, que são os resíduos aí muito do nosso dia a dia, né, produção. Enquanto a gente faz comida, sobra esses resíduos. Então ela colocou os resíduos aqui, tava tudo bonitinho, colorido. Aí colocou palha em cima para não dar aquele cheiro dentro de casa. E colocamos minhoca, que tem minhoca aqui dentro. E aí esse branquinho aqui, ó, é fungo. Fungo vai se desenvolvendo, fungo, bactéria vai se desenvolvendo aqui, que eles são decompositores. A minhoca ajuda a triturar e se alimenta disso, e os fungos também ajudam na decomposição. Então, o que acontece? Isso solta um líquidozinho. Esse líquido, ele cai nessa parte de baixo, e aqui, ó, cai aqui dentro. Aqui já tem um pouquinho, acho que vocês conseguem ver, ó. Já tem um pouquinho de líquido aqui. Esse líquido não tem um cheirinho muito bom não, mas eu aqui, ó, não tô sentindo nada, tá tudo fechadinho. Tem uns furinhos aqui em cima, mas isso não passa não, pode ficar dentro de apartamento. Então, olha só, depois que tiver esse líquido aqui, que encher, eu coleto, coloco numa garrafa e passa um pouquinho de tempo, isso aqui vira adubo orgânico, sem cheiro ruim nenhum, tá? Então, isso daqui, ó, tá vendo que tá bem escuro? Ele já está se transformando em matéria orgânica, prontinho para colocar nas plantas. Daqui a um tempo, se eu pegar isso daqui, vai estar parecendo uma porção de terra. Então, essa terra escura, isso é humus, matéria orgânica, tá bom? Cada um pode fazer isso. Aqui encheu, agora eu tenho que passar isso para baixo e começar a encher esse recipiente aqui. Quando esse daqui já estiver cheio, imagina que é um grande, né, um de balde. Quando ele estiver cheio, provavelmente esse daqui que leva uns 60 dias, ele já vai estar prontinho. Aqui é muito pequeno, a gente só colocou para mostrar que dá certo. Mas aqueles baldes grandes, fica direitinho, tá? Vamos lá. Então, é mais uma coisa boa que surgiu aí da aula de produção tecnológica. Vamos voltar.
Olha só, a irrigação, né? A irrigação é utilizada em solos secos. Um solo, ele tem que ser suficientemente úmido. Não pode ter água demais para não encharcar, porque tem que manter a aeração do solo. A aeração é a disponibilidade de ar no solo. Tem que manter a aeração e não pode também faltar água, porque as plantas precisam de água. Para que as plantas precisam de água? Porque ela absorve nutrientes. Esses nutrientes têm que ir lá para cima. Então, para que esses nutrientes consigam passar pelos vasinhos lá da planta, imagina um canudo ali e ele tem que subir. Ele tem que subir, precisa de água. A água vai sair pelas folhas na transpiração, com isso, então a água tem esse veículo, ela entra pelas raízes e caminha por todas as plantas para sair lá nas folhas, nos poros das folhas. Então, junto com essa água, está indo todos os nutrientes absorvidos pela raiz. Isso daqui é a aeração do solo. Lembra que eu falei que ele precisa de ar? Muito bem. Então, se ele precisa de ar, ele precisa ser removido. Não pode estar um solo muito duro, muito compactado, né? Aquele solo que a gente pisa, nada suja, nada mexe, como o solo das estradas. Isso não funciona para as plantas, porque por isso que não nasce mato, né? Nas estradas. Porque além do pisoteio, mas ela passa os carros e mata, né? Mas ali também ele é muito duro, muito compactado. É como se fosse um cimento. Ele nem absorve água e nem tem ar disponível ali para desenvolvimento de alguma planta. Então, por isso, ele passa com o trator arando. E quando ele ara o solo, ele está aerando, né? Ele está disponibilizando, aumentando os espaços entre um e outro, e aqui a semente consegue nascer, né? Romper ali essa camadinha de solo. Se for muito duro, não. Muito bem, vamos lá na página 202. Essa imagem triste aí, feia, tá? O solo, ele está em constante modificação. O solo é constantemente modificado. O que acontece isso? A água da chuva, pisoteio de animais, o vento, tudo isso pode provocar modificações no solo. A gente já viu isso, tá? A água. Mas se o solo ele não for muito bem cuidado, o que acontece? Esse processo de modificação é acelerado de forma muito negativa, chamado de erosão. Erosão é essas aberturas aqui. Na verdade, a chuva, a enxurrada veio, né? E foi passando, e aí com o tempo, foi removendo o solo, removendo e abrindo essas crateras no solo. Isso aqui é péssimo. Em estrada, então, dá um prejuízo danado. Na agricultura dá um prejuízo danado e a gente perde solo, porque o solo fértil está na camada superior. Então, gente, erosão eólica provocada pelo vento. Nem sempre vai abrir uma cratera dessa, mas ele vai levar aquela terra superior, aquele solo superior, que é o solo rico e bom para as plantas. O solo lá de baixo é mais rochoso, não é muito bom, é duro, compactado, pobre em nutrientes, então não é muito bom para as plantas. Então a gente tem que manter essa cobertura do solo e evitando erosão. Muito bem. Olha só, isso aqui é na plantação, né? Aqui um solo muito soltinho, muito bonitinho que estava, mas esqueceram de cuidar para que não houvesse erosão. Tem como cuidar, a gente vai passar por isso daqui, para que não ocorra isso daqui. Isso aqui leva semente, leva solo, onde não houve erosão, mas aí esse solo se depositou também cobrindo sementes, é um prejuízo, tá? Isso não é bom, não. Como que a gente evita essa erosão? No livro de vocês falam assim, para evitar a erosão, algumas práticas a ser adotadas. Muito bem, para evitar a erosão. Só que a tia colocou aqui, práticas para a conservação do solo. Porque eu achei que os assuntos abordados aí é mais do que erosão. Além de erosão, a gente está conservando o solo. Então, mudei a palavrinha lá e coloquei técnicas para conservação do solo. Conservação do solo inclui evitar a erosão. Olha só, se eu tenho um pomar, meu pomar é comercial ou mesmo um pomar de casa, eu não posso manter
os espaços, eu preciso de um espaço entre uma árvore e outra. Eu não posso manter terra limpa ali entre essas plantas, eu tenho que ter uma cobertura vegetal. Pode ser várias espécies de plantas. Aqui tem capim, então grama, né? Então é uma gramínea que aqui evita que se a chuva bater aqui, ela não vai carregar esse solo e consequentemente prejudicar até essas plantas aqui, mas formar uma erosão no pomar. Gente, pastagem. A gente vê muitas pastagens, só esse aqui, né, capim, mas tem um sistema agora que é agrofloresta. Agro é um reflorestamento, que a gente sabe da importância das árvores, e junto com pastagem. Olha só, se você tem uma pastagem comum dessas que a gente vê por aí, que cabe uma área que cabe, tem a capacidade para suportar, para nutrir 100 animais. Se eu faço um sistema agroflorestal, essa mesma área, esse mesmo espacinho, eu posso colocar até 400 animais. Olha o ganho que tem por aí. E isso é pouco difundido nas nossas regiões produtoras de gado. Então, olha só, esse sombreamento mantém a qualidade da pastagem, mantém a terra mais úmida, o gado ele vai perder menos porque ele não fica exposto ao sol, à chuva, né? Ele fica protegido pelas árvores e é tudo de bom. E ainda o produtor, o pecuarista, ele pode de vez em quando vender essa madeira e plantar novas. Cada uma árvore cortada, 5 árvores novas plantadas no sistema de florestamento, de reflorestamento, né? É muito legal. Se tem aí alguém da família que é pecuarista, pode falar para ele estudar sobre isso ou ver com alguém que entenda para ele pensar nessa possibilidade. Curva de nível. Olha só, fazer o plantio em curvas de nível em terrenos inclinados. Olha só esse terreno aqui. Não lembra a nossa região, a nossa área? Pois é, toda ondulada. Se a gente plantar sem curva de nível, vai ter essa erosão. Então, olha só, essa curva de nível, o que faz? Por que isso? Além de ficar bonito desse jeito aqui, ó, as curvas, elas impedem que a água da chuva escorra, que ela escorra muito rápido e que ela vai arrastando a camada superior do solo. Então, ela impede que a água, imagina a água descendo aqui nessa montanha ou nesse solo inclinado, mesmo que menos inclinado, ela desce formando aquela cachoeira ali, arrastando a enxurrada, arrastando o solo. Então, as curvas de nível impedem diminui a velocidade dessa água que desce nessa ladeira. Ai, veneno, veneno. Sim, mas veneno não é necessário? Muitas vezes é, mas não na quantidade que é utilizado. Então, gente, esses agrotóxicos são venenos. Ah, tem gente que chama de remédio. Para planta, na dose correta, pode ser um remédio. Porque, gente, planta fica doente, planta tem fungo que causa doença, planta tem bactéria que causa doença, tem nematóide. Nematóide, sabe o que é? Sabe os vermes? Que a gente toma remédio para verme? Pois é, tem vermes que afetam animais e tem vermes que afetam plantas, e causam doença em planta. Tudo isso. Tem também pragas. A gente não tem insetos que picam a gente, que deixa a gente transmite doenças, deixa a gente doente? Pois é, planta também tem insetos que se alimentam dela e que transmitem doenças. Nada disso é bom para o desenvolvimento da planta. Se a gente ficar com muita gente, imagina, numa casa mora aí 5, 8 pessoas. Já pensou se morasse 20, 30 pessoas numa casa? Podia até faltar alimento. É difícil de controlar, o conforto, o barulho muito grande, né? O cansaço, isso causa um estresse na gente. Na planta também, se tiver plantas invasoras ali, também causa um estresse na planta, e isso nos nutrientes que estão disponíveis no solo, que seria para a planta, vai ter que nutrir também as plantas invasoras, né? Que estão ali, que não deveriam estar. Então, para tudo isso, usa agrotóxico para matar o fungo, controlar a bactéria, controlar a planta invasora, controlar também os vírus. Então, gente, o que acontece?
ou os transmissores, os insetos que transmitem os vírus. Então, o que acontece? Colocam muito veneno, mas existem muitas práticas, muitas técnicas que a gente pode evitar que ocorra essas doenças, que ocorra essas pragas, esses insetos, esses vírus, essas bactérias. E aí a gente, se não ocorre, a gente não precisa colocar veneno. Vamos lá. O planejamento das construções, né? Deve ser planejado, as construções não podem ser de qualquer jeito, feitas, construídas de qualquer jeito, em morros, e porque isso daqui, ó, você tira a vegetação, a própria movimentação ali pode provocar, no caso de chuva, muitos acidentes e barreiras descendo assim, né? A gente tem Cantagalo, o bairro acho que São José, se eu não me engano, ali na entrada de Cantagalo, para quem está indo de Cordeiro, fica à direita, a gente vê e quando tem chuva eu olho para aquilo ali, eu fico bem preocupada com aquela população. Gente, eu não os condeno, não, eu não, mas é um problema socioeconômico e que o setor público deveria, né, ter todos os cuidados para que aquilo não acontecesse e aquelas famílias não estivessem em risco onde estão. Eu vou continuar no próximo vídeo para a gente falar sobre as atividades, que são pouquinhas, mas assistam que tem uma atividadezinha, a última lá, que eu quero deixar uma mensagem com vocês.